Você já ouviu falar de um chip que não tem silício? Pois é. Pela primeira vez, engenheiros conseguiram criar um processador funcional sem usar uma única gota de silício. E tem mais. Ele não só funciona, como pode ser o mais veloz e eficiente que já existiu. Parece ficção científica, mas é ciência pura. E pode mudar tudo. Porque desde a década de 60, é o silício que tem ditado o ritmo do avanço tecnológico. Ele é a base dos computadores, celulares, satélites, foguetes, geladeiras inteligentes e até das nossas máquinas de café. Só que o silício está chegando ao limite. Não é mais uma questão de evoluir, é física, é mecânica quântica. É o momento em que os átomos deixam de obedecer nossas regras. E foi justamente nesse ponto que um cristal pesado e colorido, com aparência de arte psicodélica, entrou no radar da ciência. Quando os elétrons passam por paredes, a miniaturização dos chips chegou num ponto crítico. Hoje, estamos operando em escalas de 3 nanômetros. Em breve, 2. Depois, menos que isso. Mas tem um problema. Nessa escala, a eletrônica tradicional começa a quebrar as próprias leis, literalmente. Os transistores, essas minúsculas chaves que ligam e desligam os sinais nos chips, estão tão pequenos que começaram a se comportar como sistemas quânticos. E isso muda tudo. Imagine você tentar fechar uma porta e, mesmo assim, o vento continua passando por ela. É o que acontece com os elétrons. Eles começam a tunelar. Um fenômeno chamado túnel quântico, onde partículas atravessam barreiras que, tecnicamente, deveriam ser sólidas. É como atravessar uma parede. Quando isso acontece dentro de um chip, o controle sobre os sinais se perde, as correntes vazam, os dados se embaralham e o desempenho afunda. É esse limite quântico que ameaça silenciar o silício. Não importa o quanto a engenharia avance, a natureza está colocando um freio. E é por isso que os cientistas passaram a procurar algo novo, algo que não apenas substitua, mas que abra caminhos completamente diferentes. E foi aí que um velho conhecido da tabela periódica começou a brilhar. O cristal iridescente que pode substituir o silício. O nome dele é bismuto. À primeira vista, parece um enfeite de laboratório. Um metal pesado, com formas geométricas bizarras e um brilho quase psicodélico. Mas por trás desse visual excêntrico, existe um comportamento atômico que desafia tudo o que conhecemos sobre semicondutores. O bismuto possui uma propriedade rara, acoplamento spin-órbita extremamente forte. Traduzindo, o spin dos elétrons, uma propriedade quântica que funciona como um sentido de rotação, está intimamente ligado ao seu movimento ao redor do núcleo. E isso abre portas para algo revolucionário. Enquanto o silício controla os elétrons apenas pela carga, o bismuto permite controlar também o spin. Isso muda o jogo. Agora, em vez de simplesmente ligar e desligar uma corrente, começamos a falar em processamento quântico em escala de chip. É o tipo de característica que pode dar origem a novos tipos de transistores, memórias e até qubits. Mas tem um problema. O bismuto, por natureza, não tem band gap, e isso o faz comportar-se como um metal. Sem band gap, não há chaveamento, e sem chaveamento, não há lógica computacional. Fim da linha? Não exatamente, porque existe uma solução: dopagem. Adicionar elementos químicos ao bismuto para alterar sua estrutura eletrônica. E foi exatamente isso que uma equipe chinesa fez, criando pela primeira vez um semicondutor funcional à base de bismuto. O primeiro chip sem silício da história. O feito aconteceu em um laboratório da Universidade de Pequim, documentado em um estudo publicado na revista Nature. Ali, os pesquisadores pegaram bismuto já dopado com telureto e construíram, camada por camada, o primeiro chip sem silício funcional da história. Mas eles foram além. Esse chip não foi só uma prova de conceito, ele foi fabricado já no no-ångström, uma escala de engenharia ainda menor que os 2 nanômetros, entrando em níveis onde os componentes são medidos em unidades menores que um átomo de silício. Para você ter uma ideia, algumas partes do transistor têm apenas 0,5 nanômetros de espessura. E é justamente aí que o silício entra em colapso, porque abaixo dos 3 nanômetros,
Os efeitos quânticos bagunçam tudo. Mas, com o bismuto, essas barreiras parecem desaparecer. Mais do que isso, os testes mostraram que esse chip bismuto dopado consegue operar em frequências superiores a 500 GHz. Enquanto os chips de ponta da Intel, Apple ou Samsung mal passam de 5 a 6 GHz, este novo protótipo já ultrapassa os 500. E não para por aí. Ele também consome 3 vezes menos energia e tem 40% mais velocidade de chaveamento. Os dados de comparação foram feitos com transistores reais da Intel, TSMC e Samsung. E o chip de bismuto venceu, em tudo. Grafeno, o fio invisível da nova geração. Mas o bismuto não estava sozinho nessa virada. Para interligar os transistores do novo chip, os engenheiros usaram grafeno, o material mais fino, leve e resistente que já conhecemos. Um condutor tão eficiente que permite a criação de conexões microscópicas com perdas praticamente desprezíveis. O resultado? Um chip completamente livre de silício, com transistores de bismuto e interconexões feitas com grafeno. Cada camada construída com precisão atômica. Cada detalhe pensando na era pós-silício. Só que fabricar isso é outra história. Na arquitetura usada, chamada Gate-All-Around, os canais dos transistores são envolvidos completamente pelo eletrodo de controle, o que exige uma engenharia milimétrica. Imagine construir uma folha com 0,5 nanômetros de espessura e depois embrulhá-la em outra folha igualmente fina, sem nem conseguir enxergar o lado de baixo. Esse nível de precisão só foi possível alternando camadas de bismuto e grafeno, uma sobre a outra, até empilhar 4 transistores em um único bloco. E para não comprometer o desempenho, tudo foi montado sobre uma base de silício, somente como suporte mecânico. Nenhuma parte ativa do chip utiliza silício. É como assistir o nascimento de um novo tipo de eletrônica, onde o cristal colorido e o carbono puro substituem aquilo que moveu o mundo por décadas. A nova corrida dos chips já começou. Os testes não deixaram dúvidas. O chip de bismuto superou as maiores fabricantes do planeta em 3 frentes críticas: velocidade, eficiência energética e controle de vazamento elétrico. Essas 3 variáveis definem o futuro dos processadores e, mais do que isso, definem quem vai liderar a próxima revolução digital. E nesse jogo, a China já largou na frente. O estudo pioneiro veio da Universidade de Pequim. A China detém mais de 70% das reservas mundiais de bismuto. Um recurso que até então era apenas curioso e agora se torna estratégico. Em outras palavras, se esse tipo de chip ganhar escala, quem controlar o bismuto controlará o próximo salto da computação. Não é coincidência que gigantes como a TSMC já estão se mexendo. Em parceria com o MIT e a Universidade Nacional de Taiwan, a TSMC também começou a testar o bismuto como material de contato para transistores de nova geração. Isso mostra que o movimento já começou. E não há mais volta. Aliás, esse tipo de virada, baseada em novos materiais, sempre foi o padrão. Foi assim com o cobre, com o silício, com o germânio. E agora, com o bismuto. E enquanto engenheiros reinventam a base do hardware, uma outra transformação está em curso no software. A ascensão da inteligência artificial como ferramenta de criação, análise e automação. Se você ainda não começou a dominar essas ferramentas, está perdendo mais do que tempo, está perdendo espaço. O curso IA, o novo ouro da internet, ensina exatamente como usar a IA para gerar renda, produzir conteúdo, montar sistemas e acelerar projetos, mesmo que você nunca tenha programado. E ao se inscrever, além de aprender com profundidade, você ainda apoia diretamente o canal. O link está na descrição e o QR Code está na tela. A era pós-silício já começou, mas ainda está em laboratório. Apesar de todo esse avanço, ainda não estamos falando de um produto pronto para consumo. O chip de bismuto é um protótipo. Ele funciona, supera benchmarks, mas ainda depende de um ecossistema inteiro que não está maduro. Produzir bismuto dopado em alta pureza, criar camadas com precisão atômica, alinhar grafeno em escala industrial, tudo isso ainda está distante da robustez da cadeia de produção do silício.
Enquanto o silício tem décadas de padronização, equipamentos dedicados, fornecedores, infraestrutura de refino e fábricas otimizadas, o bismuto ainda engatinha. A adaptação exigiria novas máquinas, novos processos e possivelmente novas fábricas. Tudo isso custa caro e tempo. Mas o sinal está dado e, como toda transição histórica, essa também vai começar pequena, acadêmica, lenta, restrita a centros de pesquisa e protótipos militares, até que, de repente, alguém encontre um jeito de escalar. E quando isso acontecer, a lógica do mercado vai mudar com a mesma força que mudou quando deixamos o tubo de vácuo para trás e abraçamos o transistor. A questão já não é mais se vamos substituir o silício. A pergunta agora é: quem vai ser o primeiro a transformar essa tecnologia em hegemonia industrial? O futuro está sendo escrito em cristais e átomos, bismuto, grafeno, arquiteturas verticais, frequências que ultrapassam 500 GHz. Não estamos mais falando de evolução gradual, estamos vendo o começo de um novo paradigma. Assim como o silício substituiu o germânio e os chips substituíram os tubos a vácuo, essa nova geração de materiais pode abrir caminhos que ainda nem conseguimos prever. Chips mais rápidos, mais finos, mais inteligentes. Talvez até mais conscientes, mas nenhuma revolução acontece sozinha e nenhuma tecnologia nasce perfeita. O sucesso do bismuto depende agora de algo maior do que laboratório. Depende de indústria, investimento, engenharia, política e tempo. E talvez, como em outras grandes viradas, dependa também de quem estiver mais atento quando as placas tectônicas do mercado começarem a se mover. Agora me diz, você acha que o silício ainda aguenta mais uma década? Ou já estamos assistindo ao nascimento do seu substituto? Deixa sua opinião nos comentários. E se esse vídeo te trouxe uma nova perspectiva, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a continuar trazendo conteúdos com essa profundidade. A gente se vê no próximo episódio.